Então, muito bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de moderar esse painel. Certo, fui convidado porque eu gosto muito desse tema, né? Então, a questão que a gente sabe muito bem o que foi apresentado aqui, os efeitos sinérgicos que tem os sistemas integrados de produção, e acredito muito nisso para a longevidade e a melhoria da nossa lavoura arrozeira, né? A gente sai de um sistema de arroz sobre arroz, a gente implementa a soja. E agora a gente está com o desafio aí de implementar culturas de inverno nas nossas várzeas. Eu queria começar a fazer as minhas moderações para os painelistas e depois abrir para perguntas ao público para vocês aí. Se me permitem, então a minha primeira pergunta vai para o Luiz Fernando, né? Em função de uma caracterização da nossa regional central e a regional que faz menos, é que tem a menor área em rotação com a soja, por exemplo. E a gente costuma definir a nossa região central, eu no meu caso, né, em duas regiões, né, a região acima dos rios e a região abaixo dos rios, onde a gente tem acima dos rios ali, do Bacacaí, do Jacuí, propriedades menores, né, com, com o maior número de produtores, e a gente sabe que ali se encontra talvez a nossa maior restrição em implementar esse tipo de sistema, e áreas abaixo aos rios aqui, onde a gente já tem uma vocação pecuária, áreas maiores também, né. Eu queria perguntar para o Luiz, assim, como ele enxerga essa implementação, esse novo desafio para nós, para o IRGA, para a extensão rural, para a pesquisa, como a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Marcelo, a tua pergunta é extremamente pertinente, né? E ela é. Nós, na verdade, atuamos numa região, quando comparado ao restante do estado, a gente pode dizer que o nosso produtor ele é muito guerreiro, ele é muito resiliente, porque nós muitas vezes não temos áreas para fazer os cortes, que nem a fronteira oeste tem, e a Zona Sul também tem um sistema totalmente diferente de solo com nós, que permite um manejo um pouco diferente. Tanto é que eles dominaram uma tecnologia, por exemplo, a Zona Sul, do sul com o camalhão, e nós temos uma dificuldade muito grande de entrar. Mas nós também temos benefícios. A gente concentra hoje, o grande número de produtores do estado está concentrado na nossa região. E a gente tem que, observando alguns exemplos na região, mesmo em áreas pequenas, o pessoal está trabalhando com sistema de produção, com rotação de cultura, com extremamente êxito. Mas eu queria caracterizar muito o que o Cleito falou e o que eu comentei anteriormente. Para a gente conseguir evoluir esse sistema, a nossa região é que tem o maior limitante de drenagem também. Nós temos uma limitação muito grande quando comparado ao restante do estado. Então, esse seria o primeiro investimento, Marcelo, para a gente conseguir evoluir. E eu vou contar uma historinha rápida. Na semana passada, na outra semana, eu tive a oportunidade de visitar um produtor numa região que ele tem a área total de várzea dele, de terras baixas, são 16 hectares. E ele plantava toda a área dele. E a gente pegou o histórico, ele é um cara extremamente bem organizado, inclusive financeiramente, e ele me mostrava o histórico dele, assim, a média de 5 anos a gente fez, dava 116 sacos por hectare. Isso realmente é muito baixo. E aí entra o nosso papel como extensão, de mapear o que está ocorrendo, conversando, olhando a área dele, e um dos diagnósticos é disse: olha, o senhor não vai conseguir produzir mais fazendo monocultura de arroz. Ele falou: Fernando, eu tenho 16 hectares. Se eu plantar 8, é metade. Eu disse: mas o senhor prefere plantar 16 e colher 116 de média, ou o senhor prefere plantar, semear 8 hectares e colher acima de 10 mil quilos? E aí ele começou a rir. É difícil, Fernando. Tu me falar em 10 mil quilos, para mim é muito difícil de acreditar. Ele brincou, só vejo em revistas. E esse produtor, nessa safra agora, ele produziu em cima de 8 hectares, 11.840 quilos por hectare. E aí ele brincou, ele tem aqueles silos de alvenaria, né? Fernando, acho que eu nunca tinha enchido o meu silo nessa proporção, semeando metade da área e a metade com soja e fazendo rotação e usando cultura de cobertura, e dizer: eu ainda tenho 8 hectares todo ano garantida de pasto que eu não tinha dentro da minha propriedade. Então, o tamanho da propriedade talvez não seja o principal limitante. O principal limitante nosso hoje é drenagem. Esse, para mim, é o principal limitante. Quando eu vou para a quarta colônia,
é um assunto mais complexo, porque eu dependo do meu vizinho também. Porque se eu fizer o meu dever de casa e o meu vizinho resolver a fazer um pré-germinado, possivelmente vai interferir na minha cultura de sequeiro. E a de verão, se eu resolver fazer rotação de cultura. E se eu pensar em culturas de cobertura de inverno, toda a bacia, todos os produtores têm que se unirem e fazer um projeto em conjunto. Não adianta eu drenar bem a minha área e tentar estabelecer trevo persa com azevém e o meu vizinho não aderir ao mesmo projeto. Possivelmente eu vou ter insucesso muito em função da interferência do meu vizinho. Então esse é um trabalho que ele tem que ser levado, tem que ser feito em conjunto pelos produtores, e aí passa pelo entendimento da necessidade a curto, médio e longo prazo da gente organizar a nossa lavoura para que ela entre nesse sistema de produção. Áreas maiores, aqui como em Cachoeira, talvez esse trabalho seja mais simples, porque a interferência do vizinho na minha propriedade passa a ser menor, porque a minha área ela é maior e eu consigo organizar o fluxo das águas sem me preocupar muito com a questão do vizinho. Então, para mim, esse é o primeiro impasse. Não é tanto o tamanho da propriedade, Marcelo, mas sim tu conseguir organizar ela e pensar, prospectar, entender que uma cultura de inverno tem exigências também em relação à saturação, a questão de nutrientes, e a partir dali, todos os meus vizinhos também trabalhar da mesma forma. Não, obrigado, Luiz. Para mim está respondido. Acredito que o processo ele é gradual, então. Ele começa aos poucos, com a observação, com a aprimoração do manejo que esse produtor vá aprendendo, né, com essa nova implementação dessa cobertura no inverno. E ao mesmo tempo que ele vai tendo sucesso, vai observando, vai provocando o vizinho, quem sabe, então, e daqui a um pouco a gente está num reduto ali de um varzedo onde está todo mundo tocando o sistema integrado, né? A minha questão agora vai para o Cleiton e depois eu abro ao público. Para o Cleiton lá que tem mais uma facilidade de implementar os sistemas integrados, a minha pergunta é a mão de obra. A gente sabe que a lavoura de arroz ela nos emana muito tempo e muito esforço durante a metade do ano, né? 6 meses, né? E tudo que a gente quer lá é colher o último talhão, lavar as máquinas, engraxar e ir embora. Como é que tu convence as equipes que a gente tem que ficar mais um período ali para nós implementar outra cultura no inverno, daqui a um pouco manejar o gado, porque a gente sabe que quem vai para o trator não vai para o cavalo e vice-versa, né? Então, como que tu vê lá na tua região, como se integra dentro da propriedade essas equipes, né, para tomarem conta e conhecimento da importância que é o sistema integrado para toda a propriedade, né? Se tu vê muito, muitas barreiras assim do pessoal. É um ponto bem interessante que tu abordou, que naturalmente a lavoura de arroz já está com esse problema, né, de mão de obra. Principalmente aquele trabalho um pouco mais braçal, a situação tá bem difícil. A média de idade dos aguadores que trabalham na região, geralmente são pessoas de meia idade para cima, né. É difícil achar um jovem, digamos, pilotando uma pá na lavoura. E aí no momento que eu começo a migrar para um sistema de produção em verão e inverno, digamos, aumenta a dificuldade, porque ele tem que estar convencido que aquilo vai ser interessante e bom para a propriedade, e também entrou num outro patamar de como que eu consigo beneficiar ou remunerar esse funcionário que está trabalhando com o sistema. Porque para ele não vai ter entre safra, né? Ele vai sair, às vezes, do arroz e já vai estar entrando na colheita da soja e um plantio de inverno, né? Então, como é que eu consigo? É outro fator de como conseguir pagar melhor esse funcionário que está trabalhando nessas condições. Também o pessoal está tendo uma dificuldade de como achar uma forma justa, né, de fazer esse tipo de remuneração. Porque normalmente no início do processo, às vezes 1 ano, 2, muitas vezes nem dá lucro, às vezes até dá prejuízo quando tu quer começar a mudar um sistema, né? Até tu conseguir se apropriar dos detalhes de posicionamento e manejo. Então, às vezes o funcionário também não está disposto a ficar uma safra
digamos, trabalhando sem ter uma comissão. E também tem funcionários que não se adaptam a esse tipo de manejo. Infelizmente, tem que ser substituído ou pegar o pessoal de fora para tentar intensificar, né, e absorver esse sistema diferenciado, né, de sistema safra de inverno, safra de verão. Então, a parte pessoal, sim, é um fator bem preocupante e é uma situação bem real nossa, né, de como conseguir manter uma equipe focada, né, pensando em, em diversas culturas para ter um resultado maior, tanto na safra de verão como na parte de inverno. Obrigado, Cleiton. Eu, como extensionista, vi esses dois principais problemas, desafios, no caso, não problemas, né, dentro desse sistema integrado. Mas eu acredito que é o futuro, que é a longevidade, que é a sanidade do nosso solo, né? E que a gente tem um grande trabalho aí pela frente. Então, agora eu gostaria de abrir ao público aí, se alguém tem algum questionamento para fazer, fique à vontade, pessoal. Eu tenho duas perguntas, uma para o Luiz Fernando e uma para o Cleiton. Vou começar pelo Luiz Fernando. Fernando, tu colocaste que o início da irrigação para o arroz na fase de V1 e uma lâmina d'água de 5 centímetros. Não sei se eu entendi bem. Se essa lâmina d'água ficar maior, Luiz Fernando, né, vai comprometer esse arroz que ainda não emergiu ou não tem maior problema nisso? Cleiton, acho que eu vou me atrever a responder, acho que tu apresentaste. Esse trabalho, na verdade, teve origem, isso foi de uma conversa, a gente foi discutindo alguns pontos de manejo da lavoura de arroz, e o ponto de origem foi um produtor lá em São Pedro do Sul, na qual eu visitei ele em janeiro. E aí, dá até para citar o nome dele, seu Vitelli Stendorf. E aí conversamos assim na lavoura e eu disse para ele, olha, realmente não tenho muito o que fazer mais pelo senhor. É uma lavoura extremamente comprometida com arroz vermelho, capim e junco. E ainda brinquei, digo, olha, arroz vermelho é admissível, mas capim e junco nós tivemos uma barbeiragem aí no manejo muito grande. Só que nessa fase, em janeiro, é assimilar o prejuízo. E aí eu disse para ele, olha, o senhor vai ter na sua área, prepare as suas finanças, a média talvez seja inferior a 100 sacos por hectare, por todo o embrólio que tinha. 83 sacos de média ele colheu. E aí ele me disse, tá, mas o que eu posso fazer para a próxima safra? Porque essa aqui é a minha fonte de renda principal, área pequena, 21, 22 hectares. Eu sugeri ele a dividir a área no meio e semear soja. E ele me disse, o teu desafio é voltar para o escritório e criar um manejo na qual eu possa cultivar toda a minha área, porque eu tenho um investimento e eu sou obrigado a plantar toda essa área de arroz. No momento eu não tive resposta. Aí depois de algum tempo pensando, eu chamei ele e disse assim, olha tio, se o senhor tiver um pouco de coragem e nós antecipar bastante a irrigação da sua lavoura, lá para o ponto de agulha nós temos uma chance nessa área. E aí o princípio era a ideia do pré-germinado, que a gente semeia com uma fase muito inicial da germinação, com a lâmina d'água, em alguns casos até de 15 centímetros, e ela consegue se estabelecer. E realmente o manejo foi feito nessa área, naquela safra. E eu retornei, eu acompanhava toda semana, o início era meio perturbador, assim, tu ia lá e só via a área sistematizada, né? E tu via só a água, né? A gente fez o ponto de agulha na área, bem programado, e 2 dias depois começamos a irrigar. E a área, no início, tu via só lâmina d'água. Na semana seguinte, na outra semana, a gente já identificava a formação das linhas, ela reduzia um pouco a população, mas frente ao quadro de lavoura que ele tinha, a lavoura produziu 8.600 quilos e nós não fizemos herbicida pós-emergente, só fizemos um pré-emergente no ponto de agulha. E o nível de satisfação desse produtor era muito alta e a partir dali a gente começou a conversar essa possibilidade, se transformou num projeto de pesquisa. A Amara depois conduziu ensaios mais avançados aqui na região, na barragem do Capané. E realmente nos ensaios, para vocês terem uma ideia da complexidade do manejo, a melhor produtividade a gente obtém lá no ponto de agulha, o início da irrigação. Só que é um manejo extremamente técnico, porque tu identificar exatamente que a tua lavoura está 60%, 70% no ponto de agulha em experimento é uma coisa.
a nível de lavoura é muito difícil. Tanto é que nos ensaios que a gente conduzia, qualquer barberagemzinha no ponto e agulha tu produzia mesmo que o stand ficava baixo. E a gente percebia uma redução no stand na fase de 30%, 40%, 25%, quando tu começava a manejar em ponto e agulha. Por quê? Porque nem todas as sementes entram no processo de germinação na mesma fase. E aí tem a ver com vigor, tem a ver com o contato solo-semente, tem uma série de fatores que implicam. A partir dali, a gente começou a discutir o que nós poderíamos recomendar. E aí chegou um ponto de a gente discutir a questão das recomendações. Talvez exista um erro de interpretação. Talvez a gente tenha que concluir a irrigação em V3 e V4, não começar em V3 e V4. Porque se eu começar lá em V1, a chance de estabelecimento, embora tenha uma pequena redução de stand, ela é muito grande na lavoura em qualquer cenário. Por isso que nós temos uma recomendação técnica recomendando o início da irrigação em V1, porque nós conduzimos ensaios na região da Uruguaiana, né, Mara? Região sobre Taipa, na região de Candelária, no seu Ricardo Lara aqui de Cachoeira, os nossos ensaios, não vou lembrar de todos. E é extremamente seguro e te dá um ganho nos ensaios no mínimo de 64 quilos por dia, quando comparado o testemunha de irrigação V3 e V4. Isso em área de ensaio. Quando tu tem presença de planta daninha, o Paulo Massoni conduziu um ensaio, deu 264 quilos por dia de diferença. E detalhe, nessa lavoura que eu apresentei, era uma área que em 2014 acamou de arroz vermelho, toda. Foi um prejuízo gigante, assim, em média abaixo de 100 sacos por hectare. Esse produtor faz 5 safras que não usa nenhum produto do grupo das imidazolinonas. E ele está sobrevivendo à lavoura padrão, somente fazendo ponto de agulha. Ele está dessecando bem, semeando a lavoura, a gente monitora exatamente o momento de fazer o ponto de agulha, ele faz o ponto de agulha, 4 ou 5 dias depois ele entra com a irrigação. Lavouras com essa área até começar a ser rotacionada, tinha 43 safras consecutivas de arroz sobre arroz. Então, realmente, antecipar a irrigação é uma ferramenta de manejo extraordinária para controle de planta daninha e para melhorar a produtividade da lavoura. Porém, ela tem que ser bem conduzida e é um manejo bem técnico. Procurem assistência quem tiver interesse de adotar essa estratégia. Obrigado, Luiz Fernando. Cleiton, tu colocaste que o trigo pós-arroz, eu te pergunto, teria que ser no sistema sulco, camalhão, ou não? Ou pode ser bem drenada a área e plantar sem o sulco camalhão, ou não? Qual é a experiência nossa lá? Tivemos áreas com sulco e tivemos área sem sulco. Porque o que aconteceu? Dependendo de como é feito o manejo da palhada, você ficou toda palhada no campo. Aí eu vou ter que entrar com grade para desmanchar a taipa, nas condições nossas. E fica muita palha e solo. No momento que eu vou entrar com o equipamento de fazer suco, vai começar a embuchar e vai virar um baita pepino para resolver. Aí nesse produtor lá, a nível comercial, nós decidimos não fazer suco. Se o inverno é enxuto, tranquilo. O problema é se começar a muita chuva, né? Mas o cenário ideal seria colocar suco. Não precisa ser um suco tão agressivo. É um suco que consegue retirar essa água assim com uma certa facilidade. Mas o desafio maior é conseguir construir esse suco pós o arroz, pensando em palhada, né? Fica muita palha, né? Já é uma briga para passar a grade e incorporar e passar a plana. Imagina entrar com a sulcadora trazendo tudo de volta, isso para cima, né? Não é muito fácil. Mas nas duas condições, se tiver o inverno enxuto, naturalmente para nós, acredito que é bem mais enxuto que vocês. Então para nós é tranquilo, né? Fica esse cuidado de como que é o inverno, a parte de umidade, né? Porque o trigo depois de estabelecer, ele é bem rústico até para seguir o ciclo, né? Mais alguma pergunta, pessoal?
Alguma pergunta aí, seu Romildo? O senhor está me olhando aí? Não? Tudo entendido? Então tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para os guris. Até estava dentro do resumo do Cleiton e eu acho que hoje é o tema mais que o pessoal mais tem dúvida, né? E que a gente mais escuta, que é sobre os bioinsumos. Então, independente, pode ser o Luiz, pode ser o Cleiton, de responder para nós, o que vocês pensam em relação ao uso dos bioinsumos em áreas como aquela que tu apresentou ali, Luiz, aquele sistema convencional versus aquele plantio direto. O quanto nós podemos esperar desses micro-organismos responder em sistemas onde a gente ainda tem muita essa intensificação aí do uso, de mexer no solo, de não usar realmente as palhas, né? A palhada, enfim. Gostaria que vocês comentassem um pouco, acho que um pouco de comentário de cada um de vocês, né? Mais um pouquinho mais rápido, por causa do pessoal do almoço ali. Mas acho que é importante aproveitar essas belíssimas explanações aí para também colocar nesse assunto hoje que está sempre nas rodinhas de conversa. Não, Mara, a tua pergunta é muito pertinente, até porque a lavoura, às vezes, ela vive também algumas fases assim que acaba tendo uma pressão sobre alguns determinados pontos e a gente está vivendo uma onda muito importante dos bioinsumos. Eu sou de uma geração de formação na qual a gente não teve uma formação muito ampla na questão do uso dos bioinsumos. E aí depois, com o decorrer da carreira, a gente vai aprendendo e vai estudando também, logicamente, vai aprendendo essas relações. O IRGA hoje tem uma rede de ensaios em relação a bioinsumos, e também eu vou falar um pouco a percepção e do conhecimento que a gente adquire um pouco observando, estudando e ouvindo quem tem mais conhecimento que a gente. Para mim, parece uma relação bem clara. Se nós pegarmos aquele torrão maciço que tinha antes, plena e grade, alto resíduo de produto, talvez a resposta aos bioinsumos ela não seja aquela que a gente esteja buscando. Ou a gente pode até ter respostas, mas essas respostas podem ser maquiadas por outros resultados. E quando a gente melhora o sistema, melhora o pH, a gente dá uma condição melhor para essa microbiologia do solo e o meu solo consegue aportar micro-organismos que podem ser promotores de fósforos, fixadores de nitrogênio, enfim. Então essa relação ela é bem tênue assim. E a gente vê quando a gente melhora muito o sistema também, que são essas áreas mais avançadas, não precisa ser nenhum especialista para a gente olhar o solo e ver que existe mais vida ali. Tem mais vida. E também, em alguns casos, ele começa a não responder mais à aplicação desses bioinsumos, porque o meu solo já tem, na verdade, as bactérias, os fungos, enfim, suficiente para que conduzir a minha cultura. Então, essa é uma relação bem tênue. Eu acho que é uma tecnologia que nós temos muito a conhecer e a se desenvolver. Mas quando eu olho no ponto de vista desses sistemas de produção, eu vejo muito mais vida no meu solo, mais condições desses micro-organismos se desenvolver em cima do que uma área totalmente preparada, degradada e com resíduo de produtos. A gente acompanha muito o professor Ibanor, né, e ele sempre fala muito em matéria e energia, e eu concordo com ele. O solo vive e se desenvolve a partir das reações que ocorrem a partir da matéria e da energia. Tanto é que tem um trabalho importante hoje de uma pesquisadora da Embrapa, na qual ela está correlacionando os resultados da análise de solo com o resultado da atividade microbiológica, para a gente, a partir dali, construir uma recomendação. Se eu pegar uma areia lá do deserto do Alegrete e fizer atividade microbiológica e pegar uma área num sistema de produção, eu vou começar a entender a diferença de estrutura de solo. Logicamente que o solo da areia lá do deserto de Alegrete, a atividade microbiológica é muito baixa, porque o meu solo não tem muito a oferecer a esses micro-organismos se desenvolver e estruturar o solo. Eu também concordo na mesma linha do Luiz Fernando, né? Porque se eu pensar em biológicos, mirando só no arroz, monocultura, talvez tenha um comportamento. No momento que eu começo a inserir outras culturas ou pensar em sistema, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e já se vê pessoas que trabalham há muito tempo
noutras culturas que às vezes fazem aplicação de biológico no inverno, já pensando na safra de verão ou ao contrário. Então, as coisas são bem mais complexas do que se parece, né? E essa atividade biológica essa medição vai ser um item a mais na tomada de decisão dos técnicos. Me parece que o caminho é esse, né? Então vai ter análise química, física e biológica para ver as respostas, né, desses micro, né, que estão sendo oferecidos aí no mercado. Outro fator que eu observo, me parece que nós precisamos saber mais também o momento das aplicações e qual é as cepas, né, que tem disponível no mercado, porque me parece que também tem uma variação, né, de resposta de uma cepa do mesmo bichinho, só porém com cepas diferentes, né, que vêm de origem às vezes de outros locais do país. Então, é mais um cenário que nós, digamos, estamos tentando entender melhor, né, para passar para os produtores. Alguém mais, pessoal, com algum questionamento? Tem bastante boné, pessoal. Seu Nestor. A questão da integração lavoura com pecuária, acredito que tem bastante produtores aqui que estão na beira do Jacuí, que nem eu. Eu já tentei, com arroz e soja tranquilo, ping-pong, se conseguiu limpar o vermelho. Mas a integração lavoura-pecuária, para quem está na beira do Jacuí, ela necessita um investimento em adubação, como já foi falado aqui. E aí tu faz um alto investimento e zero de retorno. Nós sofremos com enchente esse ano direto. Então, é uma área de risco. Eu acho que Cachoeira do Sul, não sei qual é o percentual, mas é grande percentual do Rio Jacuí, né? Então, é difícil. Eu já tentei e não consegui. Obrigado. É um cenário, assim, bem... No caso, o senhor colocou mais um item para repensar e reorganizar, digamos, nessas condições de risco de enchente. Mas o que eu vejo, assim, eu não sei se é todos os anos, é quase certo que dá enchente, ou a cada 3 anos, né? Depende essa reincidência, né, de enchente, né? Aí é um cenário bem complicador, né? Então, alto risco. O que eu vejo? Talvez não investir tanto para tentar... Qual é a ideia? Tentar fazer a pecuária pagar esse investimento. E aí, de carona, o senhor vai ter uma condição melhor para essa área de arroz, né? Devido a essas condições que o senhor está colocando para nós. Então, não seria um momento, digamos, de injetar muito recurso numa área assim. Mas um mínimo tem que ser feito. Tentar achar um equilíbrio nas condições que o senhor tem lá. Ou tentar utilizar essa prática nos 30% mais alto da propriedade, se não for toda ela numa área 100% de risco, né? Nas condições nossas, lá da fronteira oeste, o que o produtor fez? Devido ao alto custo do arroz e de qualquer outra cultura, essas áreas de alto risco, digamos, você deu o luxo de puxar a lavoura para cima. Essas áreas estão ficando campo nativo e pecuária. Então, já saiu fora dessas áreas porque o risco é muito alto. Se eu vou mal um ano, provavelmente eu vou 2, 3 anos para pagar aquele furo com a perda que eu tive com enchente. Mas eu acho que talvez olhar mais de forma criteriosa a sua área, qual é a área de menor risco para me tentar investir um pouco mais, né? Porque realmente é uma situação bem complicada, né? Pensando em perda total do investimento. Não sei se está respondido, seu Nestor. Então, a gente agradece por esse primeiro momento, agora de manhã, e convidamos todos ao almoço, e à tarde seguimos a programação, tá bem? Uma salva de palmas aí para o nosso painel. Então, pessoal, enquanto os nossos painelistas, né, dissolvem aqui nosso momento, eu vou chamar o nosso conselheiro suplente aqui de Cachoeira, Carlinhos Varros, para entregar um mimo para o nosso moderador, Marcelo. Marcelo, que é extensionista do nosso NAT de Formigueiro. Então, agradecemos, pessoal, e também convidamos o pessoal que vai almoçar conosco a passar aqui na parte, né, no piso
embaixo aqui, que nós vamos oferecer um almoço a todos. 1h30 nós retornamos, com painel de plantas daninhas, e após plantas daninhas, então, nós temos a questão da climática, né? Como que vai ser a próxima safra com a nossa meteorologista Jossana Cera, que já se encontra conosco.